A diretoria do Sport pediu para o seu torcedor: torcedores, tenham paciência, que o 9 vai chegar. Tenham paciência, que as contratações serão realizadas e os anúncios também com o decorrer das semanas. Paciência. E, paradoxalmente, ou ironia do destino, parece até piada, Gonçalo Paciência está muito próximo de fechar com o Sport. A publicação foi feita pelo pessoal do GE, que tem credibilidade para publicar as informações do mercado da bola, e quem publicou a informação foi a Camila Souza, dizendo que o Sport tem negociação avançada pela contratação do centroavante Gonçalo Paciência. Está nos últimos detalhes para assinatura de contrato, ele vem para Recife para realizar os exames e ser o novo centroavante do Sport para 2025. Seguinte, o português de 30 anos atua no Sanfrecce Hiroshima, do Japão, e fez poucos jogos lá nessa temporada. E assim, eu acompanhei vários vídeos depois que eu terminei a live, um de Josa Novales, que depois a gente traz um react aqui para vocês. Eu acompanhei um vídeo de um torcedor do Leão fazendo análise profunda do jogador. É um vídeo em espanhol, mas dava para entender muito bem o que ele estava falando. E deu para captar várias outras informações sobre o jogador também, sobre minutagem, sobre perda de bola, movimentação, como é que são os passes feitos por ele durante o jogo, como é que ele costuma atacar o espaço. Então, tem uma análise completa também de um jornalista que cobre o Leão do México. Então, muito interessante o vídeo também. E óbvio que eu dei uma analisada nos gols, na movimentação, nos passes, de como é que ele consegue conduzir a bola, e também a gente deu uma analisada na questão clínica do jogador. Eu acompanhei um vídeo do FBTV, que ele cobre também a análise do jogador em relação ao ponto de vista não só estatístico de gols e assistências, mas também na análise clínica do jogador. Então vou tentar passar uma análise completa no primeiro momento sobre o centroavante, tá, gente? O primeiro ponto da análise é o seguinte: é uma contratação criativa. Não é todo dia que tu vai no mercado japonês e tu traz um centroavante que já foi de seleção portuguesa, que já jogou no Porto, que já jogou no Eintracht Frankfurt e teve bons números lá, principalmente na temporada 19-20, que já jogou no Celta de Vigo. Então tá trazendo um centroavante com bagagem no futebol europeu. A carreira de Gonçalo Paciência ela é quase toda feita no futebol europeu. Então não é um centroavante qualquer, não é um bagre qualquer, vamos dizer assim, que o Sport está trazendo. O cara jogou as temporadas, a carreira toda basicamente na Europa. Óbvio, nunca foi o titular. E aí esse é outro ponto. O que motiva Gonçalo Paciência a vir para o Sport? A titularidade. Ele chega aqui com o status de titular. E ele sabe que aqui ele vai ter muitas oportunidades para balançar as redes. Porque quem é que está botando a bola na cabeça dele? Lucas Lima, que é um excelente meio atacante que pode deixar ele na cara do gol. Ele é um centroavante de área que sabe fazer bem o papel de pivô, sabe proteger bem a bola, tem um bom domínio de jogo, não é um cara que domina a bola tipo Coutinho, que ele é um caneleiro da vida. Ele não é um caneleiro, pelo que eu apurei ali de informações e também vi em vídeos, não é um caneleiro da vida como é Gustavo Coutinho. Então ele chega com o status de titular. Isso pode ter motivado ele. Pô, eu vou na Liga no Brasil para chegar numa titularidade no Sport. Beleza, aqui no primeiro momento é óbvio que o Sport briga para não cair. Mas eu não vou chegar num time mais um dos que eu já joguei em toda a minha carreira para ser banco. Se você analisar a carreira de Gonçalo Paciência, ele tem 44 gols em 260 jogos por volta disso. Dá uma média de 0,2 gol por jogo. No caso, 0,2 gols por jogo, né? Que é quase nada, entre aspas. Só que quando você vai analisar de forma mais profunda, a maioria desses jogos que ele jogou é entrando no segundo tempo. É entrando faltando 30 minutos para acabar o jogo, 20 minutos para acabar o jogo, 40 minutos para acabar o jogo. Aí quando você vai analisar mais friamente os números, esse 0,2 se transforma em 0,4. Porque ele quase que nunca foi um titular absoluto em vários clubes que ele passou. Então, calma lá. Também não são números ridículos que ele tem, tá? Pela minutagem que ele teve nos clubes europeus. Bom, esses são alguns pontos. Outro ponto. Vem da Europa, mais uma vez. Tava jogando no Japão nessa temporada. Verdade, mas a carreira dele foi construída na Europa. E fez até um golaço contra a Argentina lá em 2009, mas isso faz muito tempo, tá, gente? Seguinte, Pepa pode ter dado a indicação também. Pode ter dedo de Pepa nessa negociação. Pepa analisou o jogador, já acompanhou na carreira, ele já jogou no futebol português também, tá? O Gonçalo Paciência não teve grandes números no futebol português, mas Pepa já deve ter observado o jogador e pode ter sido indicação de Pepa também nessa negociação. Ou pode ser uma análise puramente do scout do Sport. Os caras estão sendo super sniper no mercado,
para ser certeiro. Vou trazer Gonçalo Paciência. Essa é a minha prioridade. Foi lá e trouxe. Não sei até que ponto era a prioridade do Sport trazer Gonçalo Paciência. Se estava na primeira prateleira de prioridade, ou na segunda, ou na terceira, ou plano A, B ou C. Mas o fato é uma contratação criativa, não é todo dia que tu contrata um jogador com esse histórico. E ainda mais jogando no futebol japonês. Então, ponto, é uma contratação criativa que, se der certo, ao final de 2025, a gente vem aqui aplaudir, ó. Parabéns, diretoria do Sport, parabéns ao analista do Scout, vocês fizeram uma belíssima contratação. Verratti saiu do fim do mundo do futebol argentino e cansou de fazer gol aqui na Série A. Vai que o Gonçalo Paciência não seja esse jogador? Não sei, não tô cravando que vai ser também, tá? Se der errado, você fala, porra, beleza, é uma aposta válida, é um cara que vem com histórico e um currículo no futebol europeu. Teve até um comentário interessante na live, que foi dito assim, pelo currículo, é uma contratação interessante, é decente. Eintracht Frankfurt, Porto, quando a gente analisa aqui, ó, jogou no Porto, jogou no Eintracht Frankfurt, jogou no Celta de Vigo, primeira divisão do Campeonato Espanhol. Porra, você olha para um currículo interessante. Quando você olha para os números, já não é tão interessante assim. Isso é um outro ponto também de análise, tá? Bom, agora vamos passar aqui um pouquinho mais para a carreira dele, como foi construída, e também a questão estatística dele, de gols, assistências, um pouquinho de movimentação do que eu pude apurar, tá? E óbvio, vamos trazer outros vídeos sobre o jogador, fazendo um react do que disse Josa, do que disse o torcedor do Leão, que estava apurando também as informações sobre o jogador. Antes disso, passar aqui o recado para vocês da Montenegro Cargas, que é a nossa patrocinadora. Daqui a pouco a gente volta para complementar a análise de Gonçalo Paciência no Leão da Ilha do Retiro. Vamos lá. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. Uma matriz pernambucana, atende coletas e entregas fracionadas, suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Bom, gente, vamos lá, tentar passar aqui para toda a trajetória de Gonçalo Paciência. Fez a base aqui no Porto, ok, e lá em 2010/11, ele no Sub-17 teve uma temporada espetacular, 33 jogos, 30 gols. Aí todo mundo pensou, porra, esse aqui é o novo Cristiano Ronaldo do futebol português, pelos números que ele teve lá no Sub-17. E muitos jogadores, gente, da base do próprio... Vamos citar um exemplo mais óbvio, do próprio Sport aqui. Às vezes você tem, porra, fez 15, 20 gols em 25 jogos, você pensa que é a nova joia. Chega no profissional, não vinga tanto. Então, lógico que isso aqui não é um balizador de que o cara vai dar certo no profissional, mas é um bom indicativo. Beleza, temporada 11-12, segue no Sub-19, ali na base do Porto, faz 19 jogos, 4 gols, já baixa um pouquinho os números. Depois, na temporada 12-13, faz 19 jogos, consegue fazer 10 gols, mais uma vez, na base, tá? Só para deixar claro. No Porto B, ele sobe ali, né, e vai para o Porto B na temporada 13-14. 19 jogos, faz 5 gols. Ainda um nível muito baixo, tá? De competitividade. No Porto B, na temporada 14-15, faz 18 jogos, 9 gols marcados. Beleza. Aí depois ele sobe pro principal, fez poucos jogos, 4 jogos apenas, 1 gol marcado. É o tal negócio, né, velho? O Porto principal tem vários centroavantes de muita qualidade. O Porto é um clube, não vou dizer que de primeira prateleira no futebol europeu, mas de segunda ali pelo menos. Então é natural que no teu elenco tu tenha centroavantes muito qualificados, que é difícil tu saindo de uma divisão de bases, tu ter um protagonismo e tu pegar muito essa titularidade. Tu vai ser um banco ali que tu vai entrar de vez em nunca praticamente, a não ser que tu seja uma nova estrela do futebol mundial, que não é o caso de Gonçalo Paciência, a carreira dele mostra isso, né? Beleza. Depois aqui na academia, por empréstimo aqui do Porto, ele faz 30 jogos, 4 gols e 2 assistências, números baixos de certo modo. No Olympiacos, banco eterno, foi emprestado, 1 jogo só, nenhum gol marcado. No Rio Ave, 15 jogos, 1 gol. No Vitória, 25 jogos, 11 gols. Essa temporada aqui dele foi mais interessante no futebol português, que o nível é abaixo do futebol brasileiro, tá? Só para deixar claro isso. Então, o jogador ele tem que ter números minimamente decentes no futebol português, e o Gonçalo Paciência nessa temporada teve isso. São 16 participações em gols em 25 jogos. Um ponto aqui sobre Gonçalo Paciência. Se você analisar os highlights e tal, tentar apurar o máximo de informações, você percebe que não é um centroavante ganancioso. Você pode analisar isso de 2 pontos, ruim ou bom. Tipo, porra, o centroavante ele tem que ser ganancioso sempre, ele é centroavante, pô, tem que fazer gol sempre. Ao mesmo tempo, o ganancioso ele pode deixar passar oportunidades de passe, que seriam mais interessantes do que o arremate ao gol.
E eu percebo que Gonzalo Paciência, ele tenta ser muito inteligente quando tá dentro da grande área. Não só para achar um chute. Achou um chute, uma finalização e fez um golaço. Não só isso. Mas ele tenta ser o máximo inteligente possível. Porra, eu posso chutar? Posso. Mas eu tenho algum companheiro com chances mais, com condições melhores do que eu para fazer o gol? Tenho. Eu vou tocar. Eu percebi isso, ele fazendo isso no Schalke 04, que ele jogou até um pouco mais aberto ali pela esquerda, jogou um pouco aberto ali pelos flancos. Enfim, então essa é uma característica dele também. Se você analisar, são 44 gols e 16, 17 assistências na carreira, mais ou menos isso. É um cara que, das 60 e poucas participações em gols, basicamente ali um terço, na média, é de assistências. Então é um cara solidário também, um cara inteligente, para saber a hora de chutar e a hora de tocar, pelo que eu percebi, tá? Bom, complementando aqui. Aí ele volta pro Porto de novo, porra, se deu bem aqui no Vitória, beleza. Por empréstimo, aí ele volta pro Porto. E no Porto joga pouco, 12 jogos, uma assistência, nenhum gol. Depois ele vai pro Eintracht Frankfurt, faz 18 jogos na Bundesliga, 5 gols marcados. Aí aqui foi a grande temporada dele na carreira, eu diria, tá? Ou se não foi a melhor, tá no top 2 sem dúvidas, junto com essa aqui do Vitória, que ele fez 43 jogos, marcou 10 gols e deu 5 assistências. Bons números para um jogador, um centroavante que jogou na Bundesliga. E aí vamos lá. No Schalke 04 ele fez 16 jogos, 1 gol e 1 assistência. No Eintracht Frankfurt em 21/22, inclusive foi a maior transferência aqui dele, tá? Foi o pico, o ápice dele na carreira. Vou até trazer aqui para vocês, até como valor de mercado, quando você analisa ele aqui, ele sempre viveu meio que numa baixa ali de modo geral, mas depois ele tem uma subida muito grande aqui na carreira no Eintracht Frankfurt. Depois ele sai do Eintracht, é emprestado, depois ele volta para o Eintracht Frankfurt, mas não dá tão certo assim. Bom, complementando aqui, tá? Depois ele vai para o Celta de Vigo, e do Celta de Vigo ele faz 28 jogos na primeira divisão do Campeonato Espanhol e faz 3 gols. E aí, por último, ou por penúltimo, ele vai para o Bochum, da própria Alemanha, que está jogando a primeira divisão, faz 21 jogos, 3 gols e 1 assistência. Beleza. E agora no São Freire Hiroshima, 13 jogos, 4 gols. Tá, passei a estatística aqui dele. Agora, só para pegar aqui e dar o complemento estatístico dele, nos últimos 4 anos, que até o FB Scout estava trazendo análise, vou deixar aqui o link na descrição, tá? Dos canais que eu consegui apurar algumas informações sobre o jogador. Print aqui do FB Scout. Seguinte, temporada 2020/21, 16 jogos, 9 como titular, 1 gol, 1 assistência. 21/22, 25 jogos, 5 como titular. 22/23, 28 jogos, 8 como titular. 23/24, 21 jogos, 6 como titular. Então, ele nunca teve uma sequência muito grande na carreira com a titularidade. Talvez pela deficiência técnica dele, ou tática para um time no futebol europeu, pode ser que sim. Pode ser que sim, é uma leitura a ser feita, porque se ele tivesse maior qualidade, talvez ele teria uma maior sequência. Pode ser que sim. É uma análise a ser feita também. Mas ele nunca teve uma sequência muito grande no futebol europeu, na titularidade, na maioria dos clubes que ele passou. Então a minutagem dele cai bastante, tá? E aí pode ver os números dele, ele fez basicamente 14 gols nas últimas 4 temporadas no futebol europeu e 2 assistências distribuídas. Eu até acompanhei um pouquinho do vídeo de Josa, falando que ele pode cair um pouco pelo lado do campo, que ele consegue fazer muito bem o papel de pivô, ok, e joga muito bem fora da grande área. Mas veja só, eu acompanhei um outro vídeo que contradiz um pouco o que Josa teve de análise, que ele é um centroavante mais de área mesmo, como eu percebi pelos highlights, e não é um cara que sabe fazer tão bem assim papel fora da grande área, não é um cara de muita explosão, não é lento, apesar de ter 1,84 de altura, que é um cara alto, ele não é lento. Coutinho tem 1,82, mas também não é um centroavante lento. É um cara esforçado, é um cara batalhador, não é aquele centroavante lentão, pesadão, só de área. Mas é um centroavante mais de área. Pelo que eu pude analisar de modo geral do jogador, é um centroavante mais de área. E os passes dele, fora da grande área, não são passes que deixam o companheiro na cara do gol. Não são passes que progridem muito as jogadas. Pelo que eu pude apurar de tudo, tá, gente? São passes mais laterais, não são passes extraordinários, aquele pivô, dá no lado, passa em movimentação, e não uma jogada em progressão que ele acha um passe quebrando linhas a todo momento, não é isso, tá? Mais um ponto aqui sobre Gonzalo Paciência, agora em relação ao histórico de lesões, créditos mais uma vez para o futebol sem clichê, eu sempre confundo o nome do canal dele, vou deixar o link aqui na descrição.
que ele trouxe aqui o histórico, né, das lesões do Gonçalo Paciência. E não é um histórico tão ruim assim recentemente. Em 24 e 23, ele basicamente teve uma lesão por temporada e uma lesão que afastou ele dos gramados por 29 dias em 23, 14 dias em 24. Em 22, 51 dias fora. Então, foram 2 lesões além de 2022. Normal, não é nenhum cara blindado, nem um cara que é de vidro. Então, ok. Em 28 e em 20 é que ele sofreu uma lesão mais séria, né? Que ele passou quase meia temporada fora e em 20, meia temporada fora, basicamente. 2 lesões além de 2020. Mas, aparentemente, nos últimos 3, 4 anos, não vem de um recorte ruim de lesões, não. É normal do futebol você passar um mês ali lesionado numa temporada e essa é a média dos últimos 3, 4 anos de Gonçalo Paciência, tá? Bom, gente, é o máximo assim que eu consegui extrair de um modo geral de tudo que eu pude ver, assistir, escutar, de comentários, de vídeos, de gols, de highlights, de tudo sobre Gonçalo Paciência. Acho que é uma contratação criativa que pode dar certo sim aqui na Série A. E ele precisa se provar, né? Precisa se provar com a consistência na titularidade. E aqui no Sport ele vai ter isso. Chega com o status de titular, teoricamente é isso. Se eu contratei Gonçalo Paciência na PQP, entre aspas, pô, eu vou botar o cara para ser titular, meu irmão. Ah, deu errado, paciência. Aí beleza, depois a gente vê o que a gente faz. Mas primeiro, ele chega aqui para ter 5, 6 jogos na titularidade. Tem que se adaptar e tal. Mas eu acredito que para um primeiro trimestre, acho que ele pode fazer muitos gols com as bolas de Lucas Lima, com as bolas de Barleta. E na Série A vai que, né? Ele ganhando confiança consiga ajudar sim. Por quê? Bola no futebol europeu ele mostrou que teve em alguns momentos. Então, para uma Série A, para um time que briga para não cair, você parar para pensar, porra, dá para agregar. Acho que sim. Acho que pode ser um nome interessante sim. Bom, mas aguardar, ter paciência com ele. Tamo junto.